Muito bem, Shalom Adonai, vamos dar sequência que nós começamos hoje de manhã. Estou falando sobre 7 princípios fundamentais no ministério de Jesus. Primeiro, o princípio da identificação. Segundo, o princípio da dedicação. Terceiro, o princípio da priorização. Quarto, o princípio da concentração. Existem 6 males que atormentam muitos líderes hoje, muitos obreiros. Materialismo, individualismo, conformismo, relativismo, secularismo e, por último, ativismo. Eu quero falar sobre o ativismo, fazer muitas coisas em demasia. Certo dia eu fui chamado para dar uma palestra em uma certa igreja e o líder me disse: não tive tempo para preparar o estudo porque eu estava correndo na obra de Deus. Eu tive que fazer algumas visitas, tive que levantar algumas partes de um determinado templo. Veja só, uma coisa é fazer a obra de Deus e outra coisa é se envolver com Deus da obra. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, era sua concentração ir para Jerusalém. Lá em Filipenses 13:3, Paulo disse, uma coisa faço. Lá em Lucas 9:62, todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus, diz uma tradução antiga. Paulo disse lá no livro de... Deixe-me ver se eu acho esse texto que eu julgo de suma e grande importância. Paulo fala assim, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. O princípio da concentração, concentre-se no seu chamado, concentre-se em ser produtivo, concentre-se em dar o seu melhor para Deus. Quinto princípio, o princípio da delegação. Deixe que outras pessoas te ajudem. Não queira fazer tudo sozinho. Eu conheci um líder lá em São Paulo, que ele era o pastor da igreja, ele era o pregador, ele era o regente do coral, ele tirava as ofertas e ele era o tesoureiro. Olha o exemplo de Moisés, ele tinha 2 pessoas que tentavam em suas mãos. O exemplo de Moisés, que o seu sogro lhe deu um conselho para que ele pusesse pessoas para trabalhar e lhe ajudar. Jesus chamou 12 discípulos. Paulo disse, eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Não procure fazer tudo sozinho. Ei, líder, você que dirige, distribua tarefas. Esse é o princípio da delegação. Distribua tarefas. Por isso que no início da igreja primitiva, nós encontramos isso aqui, no capítulo de número 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, homens dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Distribua a tarefa. Pastor que fica correndo desesperadamente para a construção do templo, à noite não consegue meditar, não consegue ter um tempo para Deus, para a palavra, para poder servir a igreja com o espiritual. Sexto princípio, o princípio da meditação. Faça da oração um hábito. Quando você lê Lucas, capítulo de número 5, de Lucas, o versículo de número 15 e 16,
Porém, a sua fama se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para o ouvir, por ele ser curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Tinha muita gente para atender. Tinha muita coisa para se fazer. Porém, seu momento de estar sós com Deus era inegociável. Nunca deixe que as tarefas, que o trabalho espiritual tire o seu a sós com Deus. Oséias 2:14, quando eu quiser te falar, eu te levo para o deserto. Seu momento a sós com Deus deve ser o oxigênio da sua alma, o oxigênio do seu ministério, o oxigênio da sua vida. Não troque isso por nada. Quanto mais tempo perto de Deus, mais com Jesus você vai parecer. Quanto mais tempo com o homem, mais com o homem você vai aparecer. Não esqueça, é inegociável o seu momento com Deus. Você poderá com sua família, você poderá com seus filhos, você poderá nas vigílias, você poderá no monte, você poderá no templo, na escola dominical, você poderá no ciclo de oração, mas você tem que ser o seu a sós com Deus. E último princípio, primeiro, recapitulando o princípio da identificação, o segundo, da dedicação, o terceiro, da priorização, o quarto, da concentração, o quinto, da delegação, o sexto, da meditação e, por último, o princípio da descontração. Tome um tempo também para aproveitar a vida com a sua família. Jesus disse: descansai um pouco. Olha que coisa interessante. Tem um texto, permita-me ver se eu consigo achar, que diz assim, 6:31 de Marcos: e disse-lhes Jesus: vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco. Quando você lê o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, versículo 8, dizem, capítulo 9, e o versículo de número 9 diz: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Quando você lê o livro de Cantares, você vai encontrar várias vezes a sunamita dizendo para Salomão dizendo para a sunamita, porque não tinha shopping, não tinha outros lugares para ir, dizia: vamos às aldeias. Vamos às aldeias. Dos 10 mandamentos, você sabe que tem um dia de folga. Porque a nuvem parava no deserto e o povo parava para descansar. Para descansar. Olha que coisa interessante. Jesus veio e aproveitou a vida no bom sentido. Ele aproveitou tanto que os fariseus o chamavam de festeiro. Você está entendendo? Aproveite esse princípio de descontração. Certo tempo eu fui pregar na cidade de Maringá, na primeira igreja presbiteriana, e toda segunda-feira o pastor desliga o celular e é o dia, é o tempo, é a descontração que ele dá para ficar com a esposa e com os filhos, e o segundo pastor é que assume. Dê tempo para a esposa, dê tempo para os filhos, saia um pouco. Isso faz parte do ministério. Isso é um princípio ministerial, mas muitos não entendem. E amanhã será tarde demais. Baruch Hashem, Deus te abençoe.